Boa noite, irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo repouse sobre cada irmão, sobre cada família desta igreja. Mais uma quarta-feira, estamos chegando até os irmãos para o nosso estudo da palavra do Senhor. Hoje, primeira quarta-feira, de agosto, né? E agosto é o mês de missões na IPB, de modo que nós vamos estar meditando com os irmãos durante este mês sobre este assunto. E nós queremos ler um texto da palavra do Senhor que está registrado em Lucas, capítulo 24, a partir do versículo 44, que diz assim: A seguir, Jesus lhes disse: São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras e lhes disse: Assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Que o Senhor nos abençoe com a leitura desta porção da sua preciosa palavra. Nós vamos curvar as nossas frontes e vamos orar, vamos falar com o Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nós nos achegamos ao Senhor mais uma vez para agradecer-te pelas bênçãos do dia, agradecer-te, ó Deus, pelas tuas misericórdias renovadas para conosco, agradecer-te, ó Pai, pela bênção da vida, pela preservação da vida, mas, sobretudo, agradecer-te pela bênção da salvação que alcançamos por intermédio da obra que Cristo realizou na cruz em nosso lugar e para a remissão dos nossos pecados. Nós te agradecemos, ó Deus, porque nos dás a oportunidade de mais uma vez podermos compartilhar a Tua palavra e desfrutar desse momento de comunhão com o Senhor. Ó Pai, nós rogamos as Tuas bênçãos para todos os atos desta liturgia, deste estudo, que tudo quanto acontecer aqui possa concorrer para a glória do Senhor, mas também para o nosso crescimento e para a nossa edificação espiritual. Continue abençoando a Tua igreja, livrando, ó Deus, o Teu povo da enfermidade, da pandemia, acrescentando, ó Deus, vigor físico e espiritual, para que o Teu povo possa prosseguir a caminhada cristã, vivendo de maneira agradável diante do Senhor. Oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos cantar, irmãos, o hino de número 309 do nosso Inário Novo Cântico, que tem como título Proclamação. É um chamado a proclamarmos a mensagem do Evangelho, a salvação em Cristo Jesus. Então, cantemos hino de número 309. Proclamai,
sobre o trono está, e é Deus de toda graça que de graça tudo dá. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai, proclamai que reina em graça Cristo Salvador. Proclamai, proclamai, que por centro de seu reino ele tem o amor. Proclamai, proclamai, contai as vezes que alegria ele tem, e é dele que aos cansados o descanso vem. Dizei aos pecadores que nos quer salvar, e a todos os cativos que nos pode libertar. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai. Proclamai que grande glória Cristo voltará. Proclamai, proclamai, e por todos os inimigos ele reinará. Proclamai, proclamai, dizei que sem demora todos devem crer, e a Cristo agora mesmo o coração render. Que estejam preparados quando aqui voltar, a fim de redimidos com louvores aclamar. Proclamai que Jesus Cristo é Senhor e Rei. Proclamai, proclamai, que nos livra da cruel condenação da lei. Proclamai, proclamai. Que o Senhor nos abençoe e que nós sejamos, de fato, homens e mulheres proclamadores do Evangelho de Cristo Jesus. Nós vamos, irmãos, voltar os nossos olhos para o texto lido em Lucas capítulo 24, a partir do versículo 44. E nós, nesse texto, nós encontramos no versículo 47, 46 e 47, estas palavras: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Então, partindo de um ponto, a proclamação do Evangelho deveria chegar a todas as nações. Como disse anteriormente, considerando que agosto é o mês de missões na nossa querida Igreja Presbiteriana do Brasil, portanto, na nossa igreja, a nossa querida igreja, refletiremos com os irmãos em nossos estudos bíblicos deste mês sobre o tema a responsabilidade missionária da igreja. A responsabilidade missionária da igreja. Este, sem dúvida, irmãos, é um tema muito relevante, né? Porque mostra exatamente a responsabilidade da igreja a que a igreja de Cristo foi chamada para proclamar o evangelho da graça de Deus. Fazer missões
irmãos, é responsabilidade nossa, é tarefa da igreja. A igreja somos nós que cremos em Cristo. Portanto, a responsabilidade missionária é minha, é sua, é de todos nós que integramos o corpo de Cristo. Se você é membro do corpo de Cristo, você tem funções, e uma destas funções é proclamar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O nosso objetivo com esses estudos é conscientizar os irmãos quanto à necessidade de um maior envolvimento e participação na obra missionária. Inicialmente, vamos abordar alguns princípios que nos responsabilizam e nos impulsionam a investir na obra missionária, a investir em missões. Conta-se que, certa ocasião, durante uma conferência missionária em uma pequena igreja, um dos líderes daquela igreja se levantou e disse com toda a sinceridade do seu coração: isso tudo é impressionante, porém nossa igreja é pequena, os recursos mal dão para a sua manutenção e nós não podemos participar da obra missionária. Então, esta era a visão de um líder daquela igreja. E sem dúvida alguma, irmãos, essa tem sido a visão e o pensamento de muitos crentes em muitas igrejas em relação à obra missionária. Não é? Muitos que já foram alcançados por este evangelho se acomodam e não se empenham, não se esforçam, não contribuem para que o evangelho que os alcançou alcance outras pessoas, sobretudo quando se fala em missões estrangeiras ou em missões indígenas, não é? Há aqueles que acham que nós temos muito trabalho, muito a ser feito aqui no país e que nós não precisamos investir em outras nações. Mas vejam que a ordem do Senhor é clara: que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações. A todas as nações. Então, é ordem do Senhor. É propósito de Deus alcançar todas as nações. Queremos considerar com os irmãos alguns princípios, que norteiam a realização da obra missionária. Primeiro, a questão principal de missões não é a quantidade de recursos que temos para investir, se temos muito ou pouco dinheiro, mas sim a compreensão e a disposição de contribuir ou para contribuir. No Antigo Testamento, nós lemos a respeito do dízimo e verificamos que o dízimo estava em evidência na vida do povo de Israel e era requerido de todos, igualmente. De quem colhia ou produzia muito, de quem colhia ou produzia pouco, de quem tinha muitas posses e muitos bens, e de quem não tinha nenhum bem. Todos, o princípio bíblico, as leis do Senhor era para todos. É assim também na igreja de Cristo. Sobretudo quando se diz, ou quando diz respeito à obra missionária. Então, de igual forma, fazer missões é responsabilidade de toda a igreja, de todos os crentes, não apenas de alguns. É interessante quando nós olhamos para a nossa igreja,
para a quantidade de membros e para a quantidade de irmãos que são contribuintes para missões, nós ficamos assustados. É muito pouco, ou muito pouca, não é? A quantidade de pessoas, de irmãos, de crentes que investem na obra missionária, não é? A obra missionária, ela não está baseada na abundância de recursos. E isso é importante, eu gostaria que você gravasse isso aí no seu coração. A obra missionária não está baseada na abundância de recursos, mas na disposição de darmos, de contribuirmos, de oferecermos. Então, repetindo para ficar bem gravado no seu coração, a obra missionária não está baseada na abundância de recursos, mas na nossa disposição de darmos o que pudermos, aquilo que estiver ao nosso alcance, de tudo quanto temos recebido do Senhor. O segundo princípio é que o pré-requisito para um envolvimento financeiro na obra missionária é um envolvimento pessoal com Deus e com a sua obra. Quem não está envolvido com Deus de todo o seu coração, não estará envolvido com a obra de Deus e, consequentemente, não estará envolvido com a obra missionária. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, falando sobre os crentes da Macedônia, o apóstolo faz a seguinte afirmação: porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses, e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Como vemos, irmãos, o compromisso com Deus e a visão da obra a ser realizada são fundamentais, são importantíssimas e devem acontecer antes de tudo ou antes de qualquer outra coisa. O dar-se a si mesmo ao Senhor é pré-requisito para que possamos dar parte daquilo que o Senhor nos dá para ser investido na causa do Evangelho e, sobretudo, na obra missionária. Sem compromisso com o Senhor, sem visão missionária, não haverá envolvimento financeiro, envolvimento de oração e nem mesmo envolvimento de fazer missões locais. Não haverá participação e investimento na obra missionária, se não houver compromisso com o Senhor e se não houver visão da obra do Senhor. Darmos ou entregarmos ofertas, não é? Ofertarmos, contribuirmos financeiramente para missões, sem estarmos envolvidos com Deus e com a sua obra, não faz muita diferença para o Senhor, porque este não é o seu ideal, o ideal do Senhor. O que Deus espera de nós, o que Deus espera da igreja, o que Deus espera dos crentes, daqueles que fazem parte da família da fé, é que sejamos como a igreja da Macedônia. Eles se deram a si mesmos ao Senhor, como lemos em 2 Coríntios 8, de 1 a 5, que diz assim: irmãos, também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de, no meio de muita prova de tribulação, termos o privilégio
a oportunidade de pregarmos as boas novas do Evangelho, né? Paulo escrevendo, portanto, aos Coríntios aqui, ele diz: também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça, e no meio de muita prova de tribulação, Deus concedeu às igrejas da Macedônia, porque eles manifestaram abundância de alegria e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram isso, como também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade do Senhor. Vejam, portanto, os irmãos, que obra missionária só se faz com envolvimento, com comprometimento, com compromisso com Deus, com o Senhor. É quando nós nos damos ao Senhor que nós estamos de coração aberto para darmos daquilo que o Senhor tem nos dado. Em terceiro e último lugar, às vezes nós, ou pessoas perguntam: com quanto eu devo contribuir? Então este é um outro princípio, o princípio da quantidade, não é? Com quanto devemos contribuir ou o quanto devemos ofertar? E isso nós encontramos, não é? Ensinados de forma clara no livro de Atos, capítulo 11, versículo 29, quando os discípulos de Antioquia enviaram ofertas para os crentes da Judeia, como lemos, né? Houve uma profecia de que haveria um período de fome, e então os discípulos de Antioquia, eles resolveram enviar ajuda aos crentes, aos discípulos da Judeia. E o texto diz assim: os discípulos, cada um, conforme as suas posses, resolveram enviar socorro aos irmãos que moravam na Judeia, conforme as suas posses. E também na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8, versículo 3, texto já mencionado anteriormente, que diz assim: porque eles, testemunho eu, eles os crentes da Macedônia, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Então, estes textos da palavra do Senhor nos mostram que o quanto nós devemos contribuir ou com quanto devemos contribuir depende das nossas posses, né? Depende daquilo que nós podemos oferecer, né? Os dois textos dizem conforme as suas posses, tanto os discípulos quanto os crentes da Macedônia, né? Em Atos capítulo 11, versículo 25, nós vemos, não é, este exemplo, ou esta maneira de contribuir, não é, da igreja de Antioquia, que contribuía ou que contribuiu conforme as suas posses. Igualmente, o texto de 2 aos Coríntios 8:3, onde as igrejas, os crentes da igreja da Macedônia também contribuíram na medida das suas posses. E aqui há um adendo: ou mesmo acima delas. Então, irmãos, estes são alguns princípios que devem nortear também as nossas contribuições para a obra missionária e para a causa do Evangelho em geral, não é? Recapitulando, não é, aqui nós precisamos compreender que a questão principal não é a quantidade de recursos que temos para investir,
mas sim a compreensão e a disposição de contribuirmos, não é? Em segundo lugar, nós destacamos aqui que o princípio do envolvimento com o Senhor, não é? Do comprometimento com o Senhor. Só investe na obra missionária aqueles que estão, de fato, comprometidos com Deus, comprometidos com a obra do Senhor. Terceiro princípio, quanto à quantidade ou o valor da nossa contribuição, com quanto contribuir. E o texto é claro ao mostrar que é de acordo com as nossas posses, não é? Então, estes são, como disse, princípios que devem nos orientar quanto às nossas contribuições para a obra missionária e para a causa do Evangelho de modo geral. Pense nisso e que você aplique em sua vida estes e outros princípios. Que seja assim, em nome de Jesus. Que Ele continue abençoando as nossas vidas, de modo que nós sejamos investidores na obra missionária, investidores na causa do Evangelho, investidores na obra do Senhor. Nós vamos cantar o hino de número 300 ou 282, né? Este hino tem como título A Grande Comissão e é um desafio a nós para cumprirmos a ordem que Jesus nos deu quanto à proclamação do Evangelho de Cristo Jesus. Cantemos então 282. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom. Disse Jesus: ide por todo o mundo e pregai o eterno dom da salvação que com amor profundo dá o Deus gracioso e bom, tendo na cruz a afirmação do amor, proclamai o dom do Redentor. O pecador enfermo, quase moribundo, vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Todos marchemos nesse grande intento de pregar a salvação, sem recuar, sempre mostrando alento, se cumpramos a missão que o Salvador Cristo Jesus nos deu. Ele está também no posto seu. Diz-nos o Rei: sempre convosco estarei. Vamos, irmãos, bem firmes neste pensamento. Vamos, irmãos, levar essa luz ao mundo inteiro. Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, que na cruz já fez a nossa redenção. Firmes levemos a mensagem santa, Evangelho de Jesus.
Vamos, irmãos, contar que esse dom é verdadeiro. Vamos, irmãos, pregar muito confiados no Cordeiro, e na cruz já fez a nossa redenção. Nós vamos curvar as nossas frontes para orarmos ao Senhor, agradecendo mais uma vez pelas bênçãos alcançadas e suplicando também a continuidade do seu cuidado sobre as nossas vidas. Oremos. Ó Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse momento de culto, por esse momento de meditação na Tua Palavra, por esta reflexão. Pedimos que o Teu Espírito aplique aos nossos corações a Tua Palavra e nos conscientize da nossa responsabilidade quanto à obra missionária, quanto à proclamação do Teu Evangelho. Que nós sejamos, ó Deus, despertados para a ordem do Senhor, que recomenda que o Evangelho seja pregado a todas as nações, começando de Jerusalém. Que também, ó Deus, começando aqui de Alto Jequitibá, através do envolvimento da Tua Igreja, nós possamos avançar, levando as boas novas do Evangelho de Cristo Jesus. Continue abençoando a Tua Igreja, falando aos nossos corações. Nós oramos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Vamos ao cântico, Felipe? A Tua presença, Senhor, é que me faz descansar. Na Tua presença, Senhor, eu posso me refugiar. Sem Tua presença, Senhor, não me permitas ficar, pois Tua presença, Senhor, é que me faz descansar, é que me faz descansar. Que o Senhor continue abençoando a vida dos irmãos. Eu aproveito para lembrá-los que no próximo domingo nós teremos a continuidade das nossas reuniões presenciais, lá no auditório da APCE, para os irmãos entre 12 e 60 anos, né? Também lá no refeitório para as crianças até 12 anos e no templo para os irmãos com mais de 60 anos. Né? Então, neste próximo domingo estará com os irmãos mais experimentados no templo, o reverendo Robson, lá no auditório o seminarista Davi, né? E nós estaremos ministrando a Santa Ceia lá na congregação Betel. Portanto, estejamos orando para que esta situação se resolva o mais rápido possível e nós possamos estar todos juntos no mesmo lugar e também estejam presentes participando das nossas reuniões. Que Deus nos abençoe.